estudar um pouquinho, essa aula serve como macetinho, umas bizuzinhas para quem nunca estudou a crase, para quem não lembra, quem estudou já faz muito tempo, ou para quem quer relembrar, fala, pô, professor, ou aquela técnica que eu não tinha entendido direito, agora você vai entender, sabe por quê? Porque eu sou muito boa explicando. E agora você vai entender isso daqui de uma vez por todas. Olha só, o que eu posso te garantir? Seu tempo é precioso para mim. Então, o que eu posso te garantir? Que terminando essa aula, você vai aprender a identificar se tem ou não crase. Principalmente na hora do desespero. Hoje, meu objetivo aqui é te salvar na hora do desespero, tá? Você tá lá na hora da prova, você tá fazendo uma prova, você tá escrevendo uma redação, você olha e fala assim, pum, eu não lembro aqui a regra. Será que tem crase ou não tem? Eu vou te ensinar uns bizuzinhos aqui, uns macetinhos safados, para você tentar aplicar ali na hora e ver se dá para ter a crase ali ou não, entendeu? Sacou? É isso que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te explicar essas 3 regrinhas básicas que você consegue aplicar ali na hora do desespero. Identificar quando sempre tem crase para não perder e um exercício para praticar no final. Então você fica até o final que a gente vai fazer um exercício para praticar. E aí, sabe o que vai ser interessante? Muitas vezes a gente faz exercício, a gente estuda, a gente assiste uma aula, a gente lê a teoria no livro, na apostila, tal. Vai fazer exercício, quem aqui se identifica? Se você é ser humano, normalzão, tipo eu, que parece que nem viu, quando acabou de estudar o negócio, aí você vai lá praticar, parece que nem viu, nem sabe do que se trata aquele assunto, digita no chat, que a gente fica com a sensação que é tudo trouxa, né, gente? A gente fica, putz, Aqui, já acabei de estudar o negócio, parece que eu tô falando de outro assunto. É ou não é? O que vocês vão perceber? Como eu vou pegar o conteúdo fresco e eu vou explicar o exercício, nós faremos exercício juntos, vocês vão ter um tempo para fazer e depois a gente vai fazer junto, alternativa por alternativa, vocês vão ver como vocês vão começar a resolver muito mais rápido, como vai ficar mais prático. O que é isso? É mágica? É magia, professora? Não, meu amor. Isso daí é que você tá fixando o conteúdo. Entendeu? Isso daí é a magia da pamba, louco. É a magia da pamba. Você tá começando a entender o negócio. Bora cá. Quem acha crase difícil? Todo mundo acha crase um pouquinho complicado. Tem muita regrinha, tem muita coisinha, muito detalhe para lembrar, certo? 4 pontos serão estudados. A aula de hoje, especificamente na aula de hoje, nós vamos estudar as 3 formas para saber se tem crase sem lembrar das regras. Especificamente hoje. Por que eu tô falando isso? Porque nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês as aulas quando sempre tem crase, quando nunca tem crase e também os casos especiais de crase. Hoje, especificamente, você vai sair daqui sabendo os macetes para aplicar em qualquer situação da sua vida. 3 formas de saber se tem ou não crase sem lembrar da regra. É isso que eu me comprometo a te ensinar hoje. Vamos lá. Primeira coisa. Vou até pegar... Hoje eu tô o quê? Hoje eu tô praticamente uma pedagoga. Olha só, trouxe até minhas florzinhas aqui, ó. Olha só, eu tô com minhas florzinhas aqui. Por quê? Conceito. Muita gente não percebe, mas a crase, ou o famoso acento grave, muita gente não sabe, mas o nome correto é acento grave, tá? Ela muda o sentido da oração. Como assim, professor? Ô, gente, se não mudasse o sentido, eu não precisaria dela, né? Vamos combinar aqui comigo que tem que ter com... Por que existe? Porque tem função. Qual que é a função? Mudar o sentido. Tudo bem? Muda o sentido. Precisa dela ali porque ela altera o sentido, beleza? Vamos fingir que a gente vamos fingir que a gente sabia disso aí, tá bom? Então, vai lá. Beleza. Ela cheirava a flor de romã. Ela cheirava a flor de romã. Certo? Ela cheirava a flor de romã, com o acento grave. Ela cheirava a flor de romã sem o acento grave. Ela cheirava a flor de romã. Ela cheirava a flor de romã. Meteu o nariz na flor, entendeu? Ela cheirava a flor de romã. Vocês estão sentindo meu cheiro? Estão sentindo meu perfume? Então,
ela cheirava a flor de romã. Ela pegou a flor, passou no corpo aqui a flor, entendeu? Sensual como minha aula, passou a flor no corpo, entendeu? Então, ela cheirava a flor, é que o cheiro dela era de flor. Com acento. Ela cheirava a flor, ela fez o quê? Se ela não tiver rinite, ela sentou o nariz na flor. Você tá entendendo? É essa a diferença. Então, o acento, ele muda o sentido da oração. Por isso, criatura, ele também é necessário. Tá dando para entender? Então, a gente já começa a bater nosso papo por aqui. Tá fazendo sentido já aqui para tu? Tudo bem? Vocês já tinham visto dessa forma aqui para fazer algum tipo de sentido? Ah, por que eu preciso aprender? Preciso aprender primeiro porque muda o sentido, depois porque você precisa fazer prova. Ah, professor, a vida é assim, a vida é assim. Você tem que aprender porque você precisa fazer prova. Então, olha aqui, ó, mudou sentido. Cheirou a flor, nossa, cheirou a flor, passou a flor, cheira a flor. Deu pra entender? Nossa, gente, eu tô com flor na cara? Meu amigo! Pessoal, minha equipe, dá uma verificada aqui no caso, porque eu devo... Eita, que eu devo ter... Se hoje, talvez role um pronto-socorro. Vamos lá, mas tá tudo certo. Por enquanto eu sigo aqui, vou fingindo que tá tudo bem. Olha lá, conceito. Aí entra aquela parte gramatical que a gente detesta e que eu vou descomplicar para você, tá bom? Minha função é essa. A gente dá uma batida de olho na parte gramatical, mas a minha função é descomplicar isso aqui para você. Então, quando a gente pega uma gramática, né, a gente vai ler essa parte, né, que é a questão da crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Representa-se graficamente a crase pelo acento grave. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Quais são essas vogais idênticas? É o A mais o A. Tudo bem? Representa-se graficamente pelo acento grave. Pelo acento grave. Pelo acento, perdão, grave. Tudo bem? Então, no Brasil, quando eu vou falar dois As juntos, eu coloco este acento para representar que aqui existem dois As. É isso. Este acento representa que aqui tem dois As. Tenho um A de preposição mais um A de artigo. Até aqui, beleza. Mas, professora, vou ser muito honesta com você. Vou ser honestidade com você, vou falar a verdade na sua cara. Não faz sentido nenhum para mim quando você fala, mas aqui é um A de preposição mais um A de artigo. Vou deixar isso muito claro para você, quer ver? Quer ver? Vocês estão entendendo até aqui? Tá ficando claro? Mas vamos lá. Ele era muito dedicado à filha. Ele era muito dedicado à filha. Então você fala assim, será que dedicado à filha, será que este A aqui tem acento grave? Ele tem a crase? Ele tem um indicativo de crase ali? O que você tem que perguntar? Primeiro você olha para a palavra que vem antes e depois você olha para a palavra seguinte, beleza? Você presta atenção que isso daqui vai explodir a sua cabeça em relação ao acento grave e à crase. Olha para mim. Olha para a palavra que vem antes, então você olha o A. Então você vai olhar quem que é o referente e a referência. Quem é dedicado a algo, a alguma coisa ou a alguém, tudo bem? É dedicada a quem? A filha. Quem é dedicado a algo, a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui ele pede essa preposição em a. Dedicado a quem? A filha. A palavra filha pede o artigo em a. Então, veja que eu tenho aqui a somatória do a preposição mais o a artigo. Logo, aqui levo o acento grave. Tá fazendo sentido? Aqui é só pra gente começar a entender, tudo bem? Pessoal, tá me mandando aqui? Tá tudo certo?
Sim? O pessoal tá entendendo? Então, beleza. Tudo bem? Então, você olha quem que é o referente, quem que é a referência. Se a palavra ela pede preposição e se a palavra seguinte pede o artigo. Beleza? Tranquilo? Então, se uma pede a preposição e a outra pede o artigo, significa que aqui eu tenho uma palavra, eu tenho a somatória de dois As e aqui eu tenho que colocar o acento grave. E aí a gente entra, claro, na regra geral, só para a gente dar um panorama, tudo bem? Eu vou dar outros exemplos. Mas só para a gente dar um panorama, para quem não sabe ou não lembra, a regra geral da crase é: nós só usamos a crase de forma geral diante de palavras femininas. Então, guarde isso. Nós só usamos a crase de forma geral diante de palavras femininas. Então, o que você vai fazer? Quando você chega lá na prova ou em qualquer local, em qualquer lugar que você esteja em dúvida, primeiro você olha, a palavra é feminina? Porque se for masculina, 99,999% a chance de não ter a crase. Tudo bem? Mas, por quê? Existe exceção. Nós conseguimos colocar o acento grave diante de pronomes demonstrativos, aquele e aquilo, e em alguns casos especiais muito específicos, que dá para saber de cor e salteado. E eu vou contar eles para vocês ao longo das nossas aulas, tudo bem? Por isso que às vezes vocês pegam alguns textos e aí às vezes a palavra aquela tá dessa forma, tudo bem? Porque nós podemos colocar o acento grave nestes pronomes. Mas aí eu vou explicar isso numa aula específica para vocês. Eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. Eu vou trazer uma aula só falando sobre isso. Combinado? Tranquilo? Então, por isso que é importante que vocês se inscrevam no link que eu coloquei aí fixado na bio, para que vocês tenham acesso ao cronograma de aulas. Que aí vocês vão saber quais as lives que eu vou trazer aqui semanalmente para vocês, tá bom? Beleza? Porque aí vocês vão saber quando que eu vou trazer a próxima aula de crase e vai ter esse conteúdo aqui para vocês. Combinado, gente? Tranquilo? Então, só guardem isso. 99,999% você usa a crase diante de palavras femininas. Mas também existem as exceções. Você pode usar diante de pronomes demonstrativos, aquele, aquilo e casos especiais. Tudo bem? Vamos lá. Ele se referiu a você. Quem se refere a algo. Se refere a alguma coisa, se refere a alguém. Tudo bem? Aí você já fala assim, pô, então pode ser que tenha um acento grave. Só que quando você olha a palavra da frente, é um pronome de tratamento. Você já sabe que não tem crase diante de outros pronomes. Tudo bem? Existem os casos de pronomes que podem receber a crase, mas o pronome de tratamento, você, no caso, não está incluso. Logo, já não vai ter crase. Mas suponhamos que você nem lembre que você é um pronome de tratamento. Nós estamos aqui trabalhando na base. Nós estamos falando assim, professora, eu não sei o que é um pronome de tratamento e que se lasque. Entendeu? Essa é a verdade, gente. A gente não fica nomeando as coisas. Ah, mas isso é um pronome de tratamento, isso é um pronome de... Não, estamos trabalhando na base, professora. Eu nem sei que é um pronome de tratamento. Alguém fala o você, a você? Não, eu não posso colocar aqui um artigo na frente de você. Tudo bem? Logo, não tem a somatória da preposição com um artigo antes de você. Então, aqui não pode ter o acento grave. Tudo bem? Agora, vamos olhar aqui o caso de baixo. Você se referia à pessoa que me machucou? Pesou o clima aqui, hein? Pessoal? Agora ficou um pouquinho chato aqui, hein? Vamos lá, vou tentar seguir aqui sem machucar o coração de ninguém. Você se referia à pessoa que me machucou? Então, vamos pegar aqui. Eu quero saber se este A, ele tem ou não acento grave, a crase. Tudo bem? Quem se refere a algo, a alguma coisa ou a alguém. Pessoa é uma palavra feminina? É uma palavra feminina. Então, é a pessoa.
Quem se refere a algo, se refere à pessoa. Logo, eu tenho um A mais um A, põe ali o acento grave. Tudo bem? Deu para entender essa primeira parte? Esse conceito do acento grave ser colocado ou não? Então, sempre olhar o que vem antes e olhar quem é o referente. Olha a referência e o referente. Olha quem que é a palavra que vem antes e a palavra que vem depois. É uma palavra que pede preposição? É uma palavra feminina que vem depois? Ou é uma palavra masculina? Ou é um pronome? Que tipo de pronome que é? É sempre importante que você olhe isso. Tudo bem, gente? Então, aqui você já acaba matando 90% dos casos. Tudo bem? Tranquilo? Vocês conseguiram entender até aqui? Sim ou não? Deixa eu ver aí o que vocês estão falando no chat. Pessoal da equipe, me fala aqui se o pessoal está entendendo ou não. Mandem aí sim no chat, por favor. Ou se ficou alguma dúvida, agora é a hora. Deixa eu ver, vou olhar aqui porque eu vou dar sequência, hein? 1 minuto, 30 segundinhos agora só para eu olhar se vocês estão entendendo ou não. Certo, yes. Perfeito, sim. Tá top, yes! Tem gente animada. Beijo, Ricardo. Beijo, Tainá. Beijo, Lucas. Rafael falou que quem entende sim, a explicação tá perfeita como sempre. Beijo para você, Rafa, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, gente, tá todo mundo entendendo então essa primeira parte? Perfeito, era isso que eu queria. Se não entender, pode mandar a sua dúvida, beleza? Aqui nós estamos para bater um papo e eu quero tirar as suas dúvidas. Isso é muito importante que vocês entendam essa base, para que você consiga se virar em qualquer situação. Agora, o que eu vou fazer? Até agora tá tranquilo. Terezinha falou, Terezinha, tô adorando. Terezinha tá adorando. Beleza. Agora eu vou começar a ensinar macetinhos. Gosto de macetinhos. Gosto de macetinhos, bizuzinhas para vocês usarem. Muitas dessas bizuzinhas, alguns de vocês já conhecem. Algumas vocês já conhecem, outras nem tanto. Tudo bem? Mas eu vou passar aqui para vocês. Não se esqueçam que vai ter resolução de exercício assim que eu terminar esses macetes. Tudo bem? E aí eu vou colocar exercício na tela para vocês resolverem. Combinado? Só lembrando, tem um link fixado aí. Tem um link fixado. Vocês estão vendo aí um link fixado? Que é aí em cima um azulzinho que tá aparecendo para vocês. Eu tô vendo aqui a cegueta. Tô assim, ó, né, gente? Essa ceguinha. Ó, tem um link fixado que você se inscreve gratuitamente para receber, conversar. Eu fiz um grupo de WhatsApp. Dentro desse link, você vai receber no seu e-mail um grupo de WhatsApp que eu criei para que eu mande nesse grupo para vocês o link dessas aulas semanais. Então, toda terça-feira, 19h, eu estarei aqui ao vivo trazendo aulas para vocês. Então, aulas de gramática, interpretação e compreensão de texto, aulas de redação, tudo bem? Tudo que vocês precisam das bancas também, resolução de exercícios de bancas específicas para que vocês consigam aí fazer as provas de vocês, as redações e mandarem muito bem. Explica de novo rapidinho. Qual parte, gente? Qual parte que vocês não entenderam? Explicar tudo não dá. Existe alguma parte aqui que você não entendeu especificamente? Manda no chat que depois eu volto nela, tá bom? Tranquilo? Só lembrando, sempre olha o que vem antes e olha o que vem depois. Se o que vem antes pede preposição e o que vem depois pede artigo, nós temos a somatória de um A com A, tudo bem? Se o que vem depois não tem artigo, não vai ter crase, certo? Se o que vem depois tem artigo, vai ter crase, porque aí nós estamos somando o A do que vem antes, que é a preposição, mais o A do que vem depois, que é o artigo, tudo bem? Eu acho que é basicamente isso que eu passei aqui, tranquilo? Falaram ali, explica de novo rapidinho. Beleza, vamos seguir aqui. Três regras clássicas que nós temos aqui, os macetinhos da crase. É aquilo ali que tipo, tô ali na hora da prova, tô ali sem saber o que fazer, não lembro da regra. Tem alguma coisinha, professora, que eu posso aplicar que dá pra dar uma ajudadinha ali, pra dar uma salvadinha? Tem. Vamos lá. O que você pode fazer? Não lembra da regra.
Quando você sabe a regra, e eu vou trazer isso durante as aulas para vocês, quando você lembra da regra, fica muito mais fácil, porque aí você já ganha tempo, né? Então, por exemplo, uma regra que é para você saber, sempre diante de horas exatas, vai ter crase. Então, quando eu falo assim, o que são horas exatas? A aula começa às 19. Tudo bem? Sempre diante de horas exatas, vai ter crase. Então, quando você sabe essa regra, você já não perde mais tempo. Tá dando para entender? Tudo bem, gente? Então, isso é uma regra que você tem que saber. Sempre diante de horas exatas, tem que ter crase, ok? Ah, beleza, professora. Mas vamos supor que você esteja lá na prova e você não lembre uma regra na hora. Tem alguma coisa que você consiga aplicar para tentar, né? Tipo, e aí? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Você pode substituir, lembra que a gente só coloca a crase diante de palavras femininas? Você vai substituir a palavra feminina por uma masculina qualquer. Por uma masculina pode ser correspondente ou uma masculina qualquer, tudo bem? Lembra que você tem que pensar o seguinte, quando eu falo que eu tenho o A é o feminino. O AU é o masculino, tudo bem? O A é o feminino. O é o masculino, certo? Tudo bem? Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho artigo feminino, artigo masculino, preposição feminina, preposição masculina. Então aqui eu tenho feminino, masculino. Então guardem isso, certo? Por quê? Porque eu não coloco isso daqui diante de palavras femininas, o a preposição. Eu não coloco esse daqui, o a preposição ou o a de artigo, eu não uso diante de palavras femininas. O que eu vou colocar na frente da masculina, então? O que vai ser o correspondente? O ao ou o o. Perfeito, certo? Então, o que você vai fazer? Tá lá na hora da prova e você não sabe se tem crase ou não. Você vai substituir a palavra feminina, que você quer saber se na frente dela tem crase ou não, por uma masculina qualquer. Se na frente da masculina você conseguir encaixar o ao, ou se no caso for plural, que é o aos, né, que é o plural, significa que na frente da feminina tem um acento grave. Vamos para o exemplo para ficar claro. Irei à cidade. Irei à cidade. Nossa, que A horrível! Suponhamos que você fale assim, nossa, será que neste A tem crase? Será que neste A tem crase? Aí você não lembra. Você fala, puta, eu não lembro a regra. O que eu posso fazer? Você vai pegar a palavra cidade, eu tô indo bem devagar, para vocês entenderem passo a passo. Você vai pegar a palavra cidade e vai substituir por uma palavra masculina qualquer. Você poderia ter substituído aqui, por exemplo, por município. Opa! Município. Tudo bem? Que é município. Que é um masculino. Tranquilo, não tem problema. Tá? Qualquer palavra masculina. Se você irá à cidade, você irá ao turno. Você irá ao município. Você não irá a turno. Você não irá a município. Você irá ao município. Você irá ao turno. Logo, se na frente da masculina ficou o ao, significa que na frente da feminina, teremos o a craseado. Óbvio, você poderia ter feito aquele primeiro que a gente fez? Quem vai a algum lugar. Vai aonde? À cidade. Eu tenho o a da preposição mais o a do artigo. Logo, teria o acento. Só que se você não lembra isso na hora da prova, você pode fazer de outro jeito? Pode, tem mais uma forma de fazer. Você pode substituir a palavra feminina por uma masculina qualquer. Se na frente da masculina você conseguir encaixar o ao ou aos, que no caso pode ser uma palavra plural, aí significa que na frente da feminina você vai ter o acento grave. Deu para entender? Fácil?
Tranquilo, gente, esse macete. Todo mundo já conhecia? Escreve aí no chat pra mim, sim ou não? Quem já conhecia, escreve sim. Quem não conhecia, escreve não, por gentileza. Esse daqui é bem famoso, muita gente já conhece esse daqui. Quem não conhecia, acabou de aprender. É um macete ali na hora do desespero para usar na prova. Substitui a feminina por uma masculina. Se na frente da masculina você conseguir encaixar o ao ou aos, significa que na feminina, meu irmãozinho, tem a com acento grave. Tudo bem? Ó lá, quer dar um print aí, ó? Tô saindo da frente, ó. Da forma que dá, ó. Da forma que dá. Tá vendo, ó? Tô saindo da frente. Deu? Deu seu print, deu seu jeito, tirou sua foto? Então, beleza, ó. Certo? Então, beleza. Muitos não conheciam. Ah, que bom, gente! Eu fico feliz quando vocês não conhecem, porque agora vocês já sabem. Agora, não, vocês não conheciam. Agora você já sabe. Agora você esnoba. Agora você é o quê? Você é o safadão da regra da crase. Tudo bem? Bora lá pro segundo macetinho. Segundo macetinho lotado de exemplo para você. Segundo macetinho lotado de exemplo. Você vai fazer o seguinte. Será que aqui tem ou não um A craseado? Será que aqui este A poderia estar craseado? Vamos verificar. O que você vai fazer? Você vai substituir esse A, que você quer saber se tem crase ou não, por para ou para A. Presta atenção. Você vai substituir o A, que você quer saber se tem crase, por para ou para A. Se ficar somente para, é porque não tem crase. Se ficar para A, se fizer sentido com para A, é porque tem acento grave, tem a crase. Tudo bem? O que eu tô falando? Ó, se ficar para A, é porque ocorre a crase. O que eu quero dizer? Vamos para o exemplo. Eu coloquei bastante exemplo nesse para ficar muito claro. Ó, eu viro para vocês e falo assim, ó, contarei uma história a você. Contarei uma história a você. Vamos lembrar lá, supondo aqui que a gente não sabe o que é Dane-se, eu não sei o que é pronome de tratamento, professora. Me ensina um macetinho, eu quero um bisuzinho aqui na minha mesa. Joga macetinho na minha mesa, professora. Eu não sei como vocês me aguentam, vamos lá. Vamos supor que você não saiba, e você pode não saber e não tem problema nenhum, que você está aqui para aprender, não é mesmo? Que você é um pronome de tratamento. E você não lembra que pronome na frente do pronome de tratamento você não vai crase. E aí você nem prestou atenção nisso. Você fala assim, será que nesse A aqui tem crase? Aí você fala assim, ó, contarei uma história para você ou contarei uma história para a você? Contarei uma história para você, certo? Contarei uma história para a você, não fica sem sentido? Logo, se eu não conseguir encaixar o para a, só ficou o para, é porque aqui não tem acento grave. Vocês estão entendendo? Para ter acento grave, eu preciso encaixar o para a. Se eu não conseguir encaixar o para a, é porque não tem acento grave, não tem a crase. Se eu conseguir encaixar somente para, não tem crase. Tudo bem, gente? Fui à Holanda. Fui à Holanda. Se eu substituir para o para a, tem sentido? Fui para a Holanda. Opa, professora, fez sentido sim. Fui para a Holanda. Então, aqui tem acento grave. Tá correto. Tá fazendo sentido para você, meu amorzão? Tá fazendo sentido para você? Pessoal aí no Insta. Tá fazendo sentido para você, minhas coisinhas mais lindos, pupilindos? Sim? Sim, tá fazendo? E para vocês, meus amorzão do YouTube? Tá fazendo sentido? Tá tranquilo até aqui? Bora para mais exemplo então. Olha aqui. Aqui eu já coloquei o para a, pra gente substituir, certo? Ele pediu para a sua irmã ir para a missa. Ele pediu, tá o pessoal falando, sim! Vocês são desesperados, gente, calma. Ele pediu a sua irmã para ir à missa.
Como faz sentido encaixar o para A, significa que eu posso alterar o A, o para A para o A com acento craseado. Tudo bem? Com acento grave, ok? Nós fomos para a sala de espera. Ou nós fomos à sala de espera. Se nós fomos à sala de espera ou nós fomos para a sala de espera, ambos fazem sentido. Logo, o A com crase também se encaixa ali. Agora, vamos prestar atenção aqui no último exemplo. Percebo que eles apelam a estilos mais chamativos. Vamos ver aqui, ó. Apelam a estilos mais chamativos. Eu quero saber aqui, ó. A estilos. Primeira coisa que a gente já teria que prestar atenção, né? Para a estilos, primeiro que não encaixa. Para a estilos já não encaixa, então a gente já sabe que não teria acento grave. Perfeito, gente? Porque, ó, para estilos, encaixa. Para a estilos, não encaixa, certo? Beleza? Então, ó, já encaixaria somente com para. Segunda coisa, estilo é o estilo. É uma palavra masculina, certo? Perfeito? Então, já não teria crase aqui de qualquer forma. Então, você já olhando a palavra que vem após o A, você já sabe que aqui não teria acento grave. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Agora eu coloquei aqui, ó, a palavra escolha. E se eu substituísse, colocasse assim, ó. Percebo que eles apelam às escolhas. Opa! Deixa eu só apagar aqui que eu escrevi tudo errado. As escolhas mais chamativas. E se eu colocasse as escolhas no lugar de estilos? Aqui teria crase? Respondam aí para mim nos comentários. Sim ou não? Como que ficaria? Teria ou não o acento grave? Percebo que eles apelam às escolhas mais chamativas. Aí aqui ficaria no feminino também, né? Eu teria que fazer as adaptações na oração. Percebo que eles apelam para as escolhas mais chamativas. Tudo bem? Para as escolhas mais chamativas. Logo, teria o acento grave, porque eu conseguiria encaixar o para a. Tudo bem? Tranquilo, gente? E claro, lembrando, ó lá, alterei para uma palavra feminina. Tudo bem? E aí faria já sentido colocar o acento grave. Tranquilo? Entenderam o macete do para e para a? Quem conhecia o macete do para a, coloca aí para mim no chat. Conhecia. E quem não conhecia, digita não. E quem já conhecia, digita conhecia. Ali perguntaram, professora, se ali fosse irmão. Ali irmão não teria o acento, né? Porque irmão é palavra masculina. Aí já não teria, tudo bem? Ele pediu ao irmão para ir à missa, tudo bem? Então, já não teria o acento grave e mudaria para ao irmão. Eu vi a pergunta aqui que estava no meio do chat, tudo bem? Aí seria ao irmão substituindo a sua irmã ou ao seu irmão, tranquilo? Aí já não teria o acento grave. Ou a seu irmão, já não teria também o acento grave, tá bom? Beleza, gente, estou super feliz que vocês estão aprendendo. Vamos ao último macete e depois resolução de exercício? Vamos! Cadê meu like? Só depois que aumentar meu número de like, que eu não sou palhaça. Eu tô aqui como? Dando uma aula maravilhosa, uma aula delícia, uma aula incrível, uma aula que vocês estão com vontade de passar no corpo, de tão maravilhosa que é essa aula, para vocês não sentar o dedo nesse like. Pode sentar o dedo nesse like e se inscrever nesse canal. Vamos lá! Vamos pro macetinho aqui antes da nossa resolução de exercício? Vamos! Então vamos! Olha só. O que você vai fazer? Essa aqui
essa daqui, quem não conhece, vai aprender agora, mas muita gente conhece de professor de escola. Vai substituir o verbo, eu vou falar, vocês não vão entender nada, mas quando eu falar depois, que eu explicar e dar o exemplo, vai fazer sentido. Vocês vão substituir o verbo ir pelo verbo voltar. Se aparecer a expressão voltar da, é porque ocorre a crase. O que eu quero dizer? Você vai substituir o verbo ir por voltar. Se na frente ficar a expressão voltar com o a, é porque tem crase. Se ficar voltar de, não tem crase. Se ficar voltar de qualquer coisa, voltar de, voltar do, não tem acento grave. Tem que ficar voltar da. Sempre, tudo bem? Sempre. Se ficar voltar da, tem acento grave. Se ficar voltar de, não tem acento grave. Exemplo. Irei a Curitiba. Coloquem aí no chat. Como que ficaria voltarei? Como que ficaria? Voltarei. Irei a Curitiba. Voltarei de Curitiba ou da Curitiba? De Curitiba. Ficou voltar de? Ficou voltar da? Não ficou voltar da, ficou voltar de. Se ficou voltar de, vou colocar bem grandão, em forma de coração, tudo bem? Aqui não vai ter acento grave. Porque para ter acento grave, precisa ser voltar da. Vou ensinar depois tipo uma musiquinha, não é musiquinha. Iremos à Bahia. Voltaremos. E estou ouvindo você gritar. Para de gritar. Voltaremos da Bahia. Voltaremos da Bahia. Ficou voltar da? Ficou voltar da. Então, iremos à Bahia, com acento grave. Entendeu? Então, quem conhece aí aquela irei a, não. Como que é? Ih, eu já não sei. Eu sou ruim de musiquinha, gente. Como que é? Vou a, volto de. O que é? Vou a, volto de, crase. Vou a, volto de, crase pra quê? Vou a, volto da, crase no a. Ai, pelo amor de Deus! É horrível, mas é bom. Vamos lá. Vou a, anota aí. Vai, pega caderno, anota. Bora, anota, você não tá fazendo nada. Vou a, volto de, crase pra quê? Pra quê? O pra quê é assim, hein? Ó, o acento, hein? Ó. Pra quê? Tá perto da acentuação, tá lá perto da interrogação. Crase pra quê? Vou a, volto da, crase no a. Sacou? Horrível. É tão ruim que é bom. É tão horrível que é ótimo. Anotaram? Eu não preciso fazer de novo, né? Preciso falar de novo? Vou a, volto de, crase pra quê? Vou a, volto da, crase no a. Ai, meu Deus. Não usa mais isso, gente? Não é mais assim que dança? Como que é que dança? Não tem mais isso. Não é mais assim também. Eu não consigo acompanhar. Vocês vão ter que vai ter que me ajudar então. Como? Não, né? Então tá bom. Um exercício aqui da VUNESP. Fácil, muito fácil, fácil até demais, meu. Vou botar na tela, vocês me avisem se já tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo, que eu tô vendo aí. Podem resolver, vou ficar quieta aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vamos resolver junto aqui? Então vamos lá, seus danadinhos. Eu vi aí vocês marcando a alternativa. Vamos lá. A fúria se rende às vuvuzelas. Vamos aplicar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje? Quem se rende a algo, a alguma coisa ou a alguém. Se rende ao quê? Às vuvuzelas. Tudo bem? Então, nós temos um a da preposição mais
o as aqui do artigo, né? Então, são as vuvuzelas. Então, eu tenho a mais a, certo? Formando aqui com o plural certinho, temos o a ali com o acento grave, certo? Tranquilo? Caim é o último livro de José Saramago, que morreu há uma semana. Este a aqui, ele indica passado, há uma semana, tudo bem? Aí, então, a gente está falando do verbo haver, no sentido de passado, certo? Do aqui. Então, há uma semana. Então, o verbo no passado, ok? Depois a gente pode fazer, caso vocês queiram, já tem uma aula aqui no canal falando sobre isso, a diferença do o a e o a. Então, quem já tiver dúvida, tem essa aula aqui no canal, tá? Vocês já podem procurar. Sujeito... Meu Deus, peraí que tá ruim de ler aqui. Ah, pronto. Sujeito às crises de humor, ele não vive em paz. Quem está sujeito a algo. Sujeito ao quê? Às crises, tudo bem? Então, eu tenho o a mais o a, então eu tenho um a com acento grave, o a craseado ali. O a de preposição do sujeito e o as do crises que está no plural, tudo bem? A crise é uma palavra feminina, então se está no plural são as. Então, eu coloco ele ali no plural também, certo? As vizinhas do andar de cima, não as vejo faz tempo. Esse não as vejo, gente, presta atenção, tome muito cuidado, porque este as aqui, este as que está na frente do verbo, que está na frente de um verbo, ele é um pronome. É um pronome que está retomando quem? Vizinhas, certo? Então, se ele é um pronome, ele não vai ter acento. Já fica uma dica aqui para vocês, ok? Então, nós temos aqui a craseado, a no passado, a com crase e a de pronome. A alternativa correta é a alternativa A de... Ah, meu Deus, que fácil, professora! Ai, que fácil! Super beijo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um bom descanso, uma excelente semana para vocês. Até terça-feira que vem. Hoje teve aula no canal, se vocês não assistiram, assista. Quinta-feira tem aula no canal também, não deixem de ver. E eu conto com a sua presença lá no Instagram também, tá bom? Lá, todos os dias eu tô lá pelos stories, tirando as dúvidas de vocês. Até terça-feira que vem, tudo certo por aí? Tudo certo. Então tá bom. Super beijo, até semana que vem e